Olá, gamers! Estamos aqui mais uma vez para o nosso Nós Nerds Cast, desta vez edição número 4. Hoje com a equipe completa, comigo SGT Rock 1967, o Sargentão, e o nosso querido Allen McDroy. Eu vou dar primeiro boa noite aos meus dois companheiros e logo em seguida eu vou dizer a nossa pauta, o nosso tema de hoje, que aliás é muito interessante para os gamers, principalmente aqueles gamers que ainda não estão familiarizados com todo o universo de consoles, né? Boa noite, rapazes. Boa noite, sargento. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Allen. Gravando aqui mais uma vez no domingão, né? Nosso horário quase que padrão. E mandando um abraço aí para a rapaziada que está nos escutando, para quem está aí fiel, seguidores do nosso blog e do nosso Agora Podcast. E esperando fazer um bom programa hoje para todo mundo. Boa noite aí, galera. Tudo bem? Espero que todos gostem. Estamos aqui com muita alegria, muita satisfação para poder passar as notícias para vocês. Vamos lá. Alan, e muito bem, seja bem-vindo de volta, né? Porque você esteve ausente no nosso último Nerdcast por um motivo muito nobre, não tinha como estar presente, mas o nosso rapaz, o nosso garoto druida, né? O nosso druida de plantão aí está de volta. Turma, vamos lá, é o seguinte, Valeu. Hoje o nosso tema vai ser sobre os consoles da geração atual, tá? Os que estão no mercado, e também daqueles consoles que vão chegar ao mercado até o final de 2017. A gente vai dizer quais são os consoles, vamos dizer as tendências do mercado, por que estes consoles vão chegar até o final de 2017. Vamos deixar vocês pelo menos informados para cada um tomar a sua própria decisão e escolher o seu melhor console para se divertir. Lembre-se que o foco é somente jogar, se divertir, se descontrair. Então, nós vamos dividir em algumas partes, tá? Vamos começar pela primeira parte, que vamos abordar somente os consoles que estão no mercado. Ou seja, o Xbox One, o PS4 e o da Nintendo, que continua também no mercado, o Nintendo Wii U. Sargento, você quer iniciar algum comentário? Bom, tem os outros consoles que, obviamente, alguém pode estar falando que ainda estão sendo vendidos, né? Mas a gente está falando da geração atual, né? É bom deixar isso também bem claro, né? Que a gente não vai falar da geração anterior, vai falar dessa geração. Bom, eu sou usuário de um Xbox One. É bom que deixe claro que as pessoas depois possam falar alguma coisa, mas não vou esconder que me interessa. Eu acho interessante o PS4. Gostaria de ter um, infelizmente por questão financeira não deu para comprar os dois. A gente mora no Brasil, não mora nos Estados Unidos, nem na Europa, né? O preço dele aqui é muito além das condições básicas econômicas. Mas quem sabe um dia a gente possa ter aí uma base com todos eles para a gente poder jogar e estar analisando todos os consoles igualmente. É isso aí. Sargento, com certeza. E você, Alan, o que você acha do Xbox One? Bem, eu tô sempre juntando meu dinheirinho pra tê-lo. Com certeza. Logo você vai ter o seu. Logo você vai ter o seu, rapaz. Gente, a história é a seguinte, vamos nos situar direitinho, tá? Os dois principais consoles que estão no mercado hoje da atual geração são o Xbox One da Microsoft e o PS4 da Sony, tá? Nós vamos dizer o seguinte, os dois são máquinas poderosas, completas, têm já uma grande diversidade de games, porém eles possuem algumas diferenças. Quais que são as diferenças? Em questão de hardware, o PS4 é um pouco superior, né? Ele tem uma placa um pouco mais poderosa, ele tem um pouco mais de memória, né? E o processador dele também é um pouco mais poderoso, dando a este console uma ligeira vantagem. Eu vou dizer uma ligeira vantagem exatamente com relação ao Xbox One, podendo rodar jogos com um pouquinho mais de fluidez. Mas será que isso, meu caro ouvinte, será que isso é realmente o tira-teima para você decidir qual console que você leva para casa? Será que isso daí é realmente o mais importante? Sargento, o que você acha? Bom, eu vou dizer o seguinte, tem muita gente aí que se coloca no nível de hard user, né?
eu sou jogador. Então, para mim, o que interessa é a resolução mais alta, o gráfico mais alto. A maioria sequer consegue distinguir uma tela em 1080 e Full HD, né? No caso, o Full HD de 1080 num HD comum, padrão. Concordo, Sargento. Eu mesmo não consigo identificar a diferença. Eu também não. Não consegue identificar o que está rodando a 60 FPS ou a 30 FPS se não tiver no cantinho da tela aquele marcador, né, dizendo o que está rodando. A maioria sequer vai notar isso durante um jogo, né? Vamos levar em consideração que a maioria dos jogadores que acabam falando muito sobre isso são jogadores de jogos de tiro, né, dos FPS. Eu conheci jogadores que jogavam em campeonatos de FPS, jogavam Counter-Strike, e faziam questão de ter um FPS altíssimo para poder ter uma qualidade de jogo muito superior. Só que você acaba notando que muita gente faz questão disso tudo, tá? E não rende aquilo que joga, aquilo que pede, vamos dizer assim. Por outro lado, a maioria dos jogadores normais nem faz questão e nem sabe. Faz questão, diz que faz questão e nem sabe. Para mim, console não é só a resolução gráfica, né? Para mim, é um conjunto de serviços, de funções que você vai ter. Você tem jogos online, você tem a questão de você gravar um vídeo, você compartilhar, você tem um sistema que vai estar funcional, vai ser as questões de atualização, questões de serviços online, né, que mais do que estar online, só jogar online, tem outros tipos de serviços. Bom, é um apanhado de outras coisas. Esses dias eu estava até comentando com você ontem, Reinaldo, eu falei que ontem eu não conhecia, vou dizer para vocês, né, a minha ignorância do caso, ontem eu conheci o sistema do Play Share, né, do PS4 Share. Achei muito interessante. Porém, né, você tem quase a mesma coisa fazendo um streaming em casa no Xbox One. A diferença é que no Play Share o cara joga da casa dele, estando online com você, numa ótima conexão, é bom dizer, ele joga na casa dele no teu PS4, o jogo que você está ali jogando no teu PS4. Já o streaming, você joga, você comanda o jogo pela máquina que você está usando, buscando a imagem numa rede interna. São serviços diferentes, são outros tipos de serviço. Você aí tem a questão de ser multitarefa, de não ser multitarefa. Mas no geral, eu acho que não basta um item só para você decidir o que você quer de videogame. Eu acho que é muito de cada um fazer uma decisão. E eu vou ser sincero, uma das coisas que leva muito para mim é a quantidade de amigos que você tem jogando aquela plataforma. Se você já tem um grupo de amigos que joga na plataforma no PS3, você, obviamente, o ideal é que você passe para o PS4 já. E se todos os seus amigos vão fazer a mesma coisa. E também na questão do Xbox. Se você tem um grupo de amigos, jogaram 360, eles estão indo para o Xbox One, você vai com eles. Senão você vai ficar jogando sozinho. Isso são um dos detalhes que me faz decidir numa compra e decidir qual videogame eu uso. Meu caro sargento, isso é verdade, mas a gente também não pode levar em conta, né, que com certeza você ter uma rede de amigos é crucial. Por isso, aquele ouvinte que agora, nesse momento, ele está planejando comprar pela primeira vez um console da nova geração, ele tem que levar em conta, sim, a rede de amigos, tá? Tem que levar em conta o preço. Só que hoje, praticamente, os valores, tanto do One quanto do PS4, são, digamos assim, similares, né? Aí, então você vai pesar o seguinte, né, rapaziada, né, gamers? Se você faz tanta questão dos jogos exclusivos da Sony, você tem que comprar um PS4. Agora, se você não faz tanta questão assim, você tem que avaliar outras variáveis para saber se é melhor levar um PS4, um One ou até mesmo o Wii U, né?
Eu gostaria de saber a opinião do Alan, porque ele é um cara que entende de diversão em jogos, né? Ou seja, de se divertir em jogos. E eu tenho certeza que o ponto de vista dele, muito mais importante do que isso daí, é o que o jogo pode te dar de diversão. Então ele tem um pouco a falar a respeito disso e também do Nintendo Wii U, que ele é conhecedor. Não é verdade, Druida? Ah, não tão verdade, eu não sou tão conhecedor do Will, não. Até Eu porque queria eu não dormir abraçado, né? mas adoraria dormir abraçado dele. Eu gosto das franquias, né? Inclusive o último Zelda, né? Eu já falei até no outro podcast, né? Que eu adorei, assim, tô doido pra um dia jogar, nem que seja na casa de alguém. Quem quiser aí me convide, hein? Mas enfim, eu vou voltar um pouco atrás sobre o papo do FPS, desculpe, tá? Mas assim, você se diverte no jogo, assim, na minha opinião, você se diverte mais se ele te traz mais a imersão, tá? Além também do que foi falado, né, de jogar com os amigos. Claro. Agora vamos juntar isso ao papo dos jogos de tiro. Muito bom, é muito bom jogar com os amigos esse tipo de jogo. Mas tem jogos que, assim, eu não aguento jogar no computador. Eu não aguento. Por quê? A fluidez é tanta, o gráfico é tão absurdo que fica uma coisa surreal. Surreal, isso é opinião minha, gente, mas eu não sei se vocês já notaram. É tudo tão perfeito, tudo tão bonito, tudo tão, sabe, que parece que não é. Você não tá no mundo real, assim. Então a imersão vai pro espaço. Entendeu? A fluidez é tanta que parece que você tá numa matriz e tá sabendo que tá dentro da matriz, vamos dizer assim, né? Não é como se fosse a sua visão. É como se você estivesse dentro de um, sei lá, de um programa mesmo. A fluidez é demais, você não. É surreal, cara. Eu não consigo explicar pra vocês. Eu não sei se vocês têm isso, assim. Mas eu já me senti assim, um negócio muito. A gente acha estranho. Vocês já sentiram isso? Agora a pergunta é minha, né? Com certeza já, Alan. Sabe, eu sou um jogador. é, Sabe, os ouvintes também é bom tomarem nota que atualmente eu também tenho um Xbox One, igual o nosso querido Sargento, né? Só que nós, estando nós Nerdescast, nós sim temos que falar de todos os consoles. Temos que ser também imparciais. Temos que ver as vantagens e desvantagens de cada um. Mas, voltando agora ao que o Alan especificou, eu sou um jogador que eu necessito muito de imersão. Tá? Imersão. Eu gosto de jogo realmente que me traga imersão. Aquele que eu tô jogando e, meu, dá um tesão de jogar. Ele te prende a atenção. Assim, sabe, você não fica preso a jogar simplesmente só por jogar e a cumprir objetivos. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso jogar no ritmo que eu quero, na velocidade que eu quero, indo pra. Ou seja, sem ter uma linha direta, sem ser um jogo linear. Entendeu? Eu gosto de jogo que me dá imersão e que não seja um jogo linear. Então, eu sou esse tipo de jogador e eu consigo entender o lado que o Druida falou. Sargento? Eu já passei por momentos assim de repente você se sentir totalmente envolto com a história, né? E você de repente olhar assim e falar, caramba. Embora não tenha sido em FPS, eu realmente não jogo muito online, não sou um jogador de multiplayer. Inclusive, eu me considero um jogador medíocre, né? É bom que quem esteja escutando e não sabe o que significa, é bom pesquisar no Google a palavra medíocre. Não é uma ofensa, muita gente acha que é e não é. Então, assim, eu não gosto muito de jogo online, até porque tem muita molecada aí que joga pra caramba e só faz isso. Aí você entra no jogo, você não consegue andar, tá morrendo, aí a diversão acaba, né? Você não curte, você não consegue curtir quando você só morre, né? Óbvio.
Mas eu já passei por momentos de imersão que de repente você sente, como o Alan falou, você está realmente dentro do jogo, você se sente numa realidade diferente, mas eu gosto disso. Eu acho que isso é o legal. E é justamente o que eu falo, no meio disso, você já não está mais reparando o frame rate, você não está mais reparando o gráfico, você já não está mais reparando se aquela tela que estava ali no canto, né, do teu jogo era azul, ficou vermelha. Muita coisa você não consegue perceber enquanto você joga. Você, na maioria das vezes, consegue perceber isso quando você está vendo alguém jogar. Quando você vê alguém jogar, é que realmente você começa a perceber mais detalhes do jogo. Você percebe aquela placa que passa do lado do jogo de corrida, você percebe aquela a faísca que sai do carro batendo na parede. Quando você está jogando, a tua concentração é no centro da tela. Então eu costumo dizer que muita gente que fica nessa questão do precisa ter muito resolução, precisa ser melhor, precisa ser isso. Eu pergunto pro cara, quando você está jogando no olho cravado no centro da tela, você consegue olhar para os cantos da tela? Aí o cara para e fica te olhando assim, tipo, não, eu olho a tela toda, mas tem certeza? Aí o cara para e fica te olhando, né? Tipo, pô, como assim tem certeza? Eu falei, tá vendo? Porque... Ele vai olhar para quem ele quer atirar, quem ele quer matar. E geralmente é o centro da tela, Alan, porque você geralmente move, né? A mira pro centro da tela. Geralmente... É por isso que esse tipo de jogo faz muito sucesso mesmo não tendo gráfico. Até hoje, né, as pessoas jogam os jogos bem antigos. Sim. De tiro, né? Perfeito, Alan. Exatamente isso, Alan. Mas aí... Só para complementar, tem muita gente que até hoje joga o Counter-Strike 1.6. Exatamente. Isso que eu ia falar, Counter-Strike. Isso, sargento, exatamente. O que o Alan ele pontuou agora e o que você complementou, né, Eduardo? É exatamente isso. O que importa do jogo, então, será que é altíssima qualidade gráfica? Ou seja, por exemplo, será que realmente o jogador consegue prestar atenção no tal da resolução ou do frame rate? Ou será que a diversão é o mais importante, a imersão é o mais importante? Eu não tenho um pingo de dúvida, rapaz, que é a segunda opção, entendeu? Eu também não tenho um pingo de dúvida. Então, o jogador ele tem que levar em conta isso. Se o futuro comprador de um console da nova geração ele faz questão mesmo das franquias da Sony, lógico, justifica a compra de um PS4, concordo. Assim como se ele faz questão de jogar um Zelda, um Mario, entendeu? Justifica a compra de um console Nintendo. Agora, se ele é um cara... se ele quer não só pensar em jogos exclusivos, ele quer um conjunto de coisas, aí ele tem que levar isso daí em conta, entendeu? Então ele tem que começar a analisar, e esse nosso podcast é para pelo menos dar uma ajudinha a ele saber escolher qual que é o melhor console dele para o futuro, né? Porque todos têm suas vantagens, todos têm as suas desvantagens. A gente também não pode deixar de mencionar nessa primeira parte, rapazes, que a grande vantagem do Xbox One, além de ter lógico, as franquias da Microsoft, né, é jogar os jogos da retrocompatibilidade, ou seja, ele roda jogos do Xbox 360 e todos nós sabemos disso. Então isso daí é muito legal você poder jogar jogos da geração passada nesse console atual e sabendo que esses jogos ainda da geração passada vão rodar também nos próximos consoles que vão chegar até o final de 2017. Isso é o mais legal de tudo. O que vocês acham? Vocês estão me devendo, tá? Uma jogatina comigo no 360, tá bom? Eu vou pagar essa promessa, amigão. Eu vou pagar essa promessa. É só você escolher o jogo que a gente vai estar lá na retrocompatibilidade jogando com você um jogo do 360. Tem jogos que saíram agora, né? Entendeu? Assim, a semana do Games with Gold, e tem o Rainbow Six, né? E esse daí dá pra gente jogar com certeza. Sargento, sua opinião. É aquela questão que eu tinha levantado, que tem vários tipos de características em cada console, né? Um faz uma coisa, o outro faz outra. A facilidade, até se você levar em consideração a facilidade de expansão de memória. O Xbox One, você pluga um HD externo, né? Para aumentar a quantidade de HD
no PS4 você tem que trocar de HD. Você tem que abrir Exatamente, ele, Eduardo. botar um HD maior e vai jogar o HD anterior pro escanteio, né? Quer dizer, ele não vai estar ali em parceria com o outro. No Xbox não, você compra um HD de 3 TB, põe ali, encheu ele de jogo, tira, pega um segundo HD, liga lá também e ele tá trabalhando. Inclusive ele pode trabalhar até com 2 HDs conectados. É isso aí, sargento. É bem mais funcional, Alan, com certeza. E eu, inclusive, aqui em casa, entendeu? O meu Xbox é a versão que entrou no mercado, é aquela primeira versão que é a mesma que eu acredito do sargento, né? Uhum. O de 500 GB, o modelo clássico, o primeiro Xbox One. Né? E eu já tô com ele com uma das entradas minhas USB, eu já tenho o meu HD externo da Seagate de 4 terabytes, bonitinho, que já está com quase 50% ocupado já. Olha que delícia. Muito espaço, né? Eu vou até uma coisa além. Tá lá no nosso blog, para quem quiser procurar, né? Eu tenho lá a dica mostrando o DockStation que eu uso com HDs que eu tenho externos. Que são HDs de computador normais que eu simplesmente plugo lá, formato para o Xbox e uso. Então eu não tenho limite. Como eu uso um DockStation, eu tiro um HD, ponho outro, tiro um HD, ponho outro, tiro um HD, ponho outro. Enquanto eu estiver comprando HD, né, eu trabalho ali, eu troco um, ponho o outro e assim você pode fazer também. Engraçado, faz lembrar. Daqui a pouco vai virar aquelas fitas que a gente tinha de Super Nintendo de não sei quantos mil jogos. Nossa, Alan, nem fala. O HD transformou no cartucho. Mas é mais ou menos isso mesmo, Alan. Você tem um HD que você tem um monte de jogo dentro. E aí de repente você olha assim e fala: ah não, vou tirar esse HD e vou botar o outro. Aí você lembra que você vai querer jogar um jogo e ele não tá no HD. Você tem que trocar o HD e jogar o outro jogo, mas faz parte. Como as coisas se repetem? Não tem jeito, cara. Não vai ter jeito. A história se repete sempre. Sempre. E com o tamanho dos jogos cada vez maiores, né? Rapazes, só que a gente também não pode esquecer, é que tem uma grande vantagem que é o seguinte, a pessoa, ela tem lá, vamos supor, 100 jogos, uma centena. Mas o HD do console dela, ela não tem HD externo. O HD do console dela lá de 500 GB só consegue armazenar uns 40 desses jogos só. Isso. O que essa pessoa pode fazer se caso ela ainda não está pensando em comprar um HD externo ou se caso ela ainda não consegue comprar? Ela faz assim, ó. Você só deixa instalado em primeiro momento aqueles jogos que você sabe que vai jogar. Os outros você não vai perder, eles vão estar lá prontos para instalar. A hora que você precisar, basta você apagar um jogo que você já não usa mais e reinstalar aquele outro que você ainda não jogou. É uma possibilidade também. Isso para quem tem internet boa, né? Perfeito. O que não é, o que é difícil é a gente pensar em termos de Brasil, né? Porque, infelizmente você pensa aí, o cara que vai instalar 40 GB num jogo, eu vou querer jogar esse jogo amanhã. Depois de amanhã, porque eu tenho que baixar ele todo de novo. Até lá você já perdeu a vontade, né, bicho? Não, mas aí é uma questão de se programar também, né? Nossa. Jogo rapazes, assim, perfeito. Tá na telha, você joga. Viu, rapazes? Perfeito. Só que a gente tem que agora fazer o seguinte, ó. Tipo um resumão dessa primeira parte, tipo um comentário final de cada um de nós. Eu vou dar o primeiro comentário e depois fica o Alan, tá? E aí o sargento fecha. Ok? Aí o sargento, depois que o sargento falar, a gente já entra na nossa segunda parte. Que tipo de comentário é que eu estou querendo mencionar? Né? Um comentário para a gente dizer o seguinte, ó, que conclusão que a gente chega dessa primeira discussão? Lógico que essa primeira discussão é para aquele jogador, aquele gamer que ainda não trocou, ainda não chegou à nova geração. Tá? Então se o cara tá lá no PS3, isso, Alan, exatamente. Se o cara tá lá no PS3, se o cara tá lá no, por exemplo, no Nintendo Wii U, mas ele quer vir para ou Sony ou Microsoft, ou se o cara tá lá no Xbox 360, ou se o cara tá lá no PC e ele deseja também ter um console.
O que ele precisa levar em conta para escolher? Eu acho que o Sargento e o Alan pontuaram as duas coisas mais importantes do nosso ponto de vista dos nosnerds.com.br, né? Que é a imersão no jogo, tá? A imersão no jogo e, lógico, aqueles jogos que você mais gosta, entendeu? Vai para o lugar onde tem os jogos que você mais gosta. Se você, por acaso, não leva em conta muito a questão de exclusivos, e se você não leva em conta também muito a questão de imersão, você quer jogar e se divertir por si só, você tem que levar várias variáveis para decidir qual que é o melhor console. Faz o seguinte, faz uma pesquisinha rápida lá no Google, ou mesmo lá no nosso site, lá no nosnerds.com.br. Você vai ver que a gente fala um pouquinho de tudo. Mas o Xbox tem jogos excelentes, o PlayStation tem jogos excelentes, a Nintendo tem jogos excelentes. Se você é mais a cara de jogos infantis, jogos alegres, jogos de família, eu aconselho um console Nintendo. Se você é um jogador mais hardcore e você ama os exclusivos da Sony, vai para um PS4. Em contrapartida, se você gosta de vários jogos, de várias possibilidades de jogar, de uma gama imensa de jogos, de jogar os jogos de dois consoles diferentes em um só, vai para o Xbox One. Essa é a minha dica, lógico, levando em conta também o custo, que você tem que saber quanto que você vai gastar, né? Alan, dá a sua pauta, né, final dessa primeira parte. Bem, o que eu tenho que dizer é que, gente, diversão é o mais importante, não importa o console, entendeu? A diversão como você falou, Reinaldo, o que você quer, o que vai te divertir mais, é isso que importa. E também, né, gente, vamos se ligar aí na possibilidade, né, que cada um tem. Financeira, vamos dizer assim. Se você ainda não pode, espera um pouquinho, vê lá na frente, junta seu dinheiro e escolhe direitinho, né? Vamos dizer assim, você vai ter mais tempo para escolher e aí você adquire o seu console que melhor te agrada. É isso que eu tenho para dizer. Bom, eu acho o seguinte, não vai deixar nunca de ser gosto pessoal, né? Uns vestem vermelho, outros vestem azul, outros vestem verde. E de qualquer forma, eu acho que uma das coisas importantes é você sempre saber o que existe do outro lado do muro, né? Você não se limitar a uma escolha cega, porque fulano falou, porque ciclano falou, tá? Eu acho isso a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E isso aqui é um conselho de gente que já viveu, né? Afinal de contas, está um pouquinho mais vivido. E eu acho assim, escolham com sabedoria o videogame que vocês querem jogar. Sentem, pensem, analisem, verifiquem o que um faz, o que o outro faz, os jogos que tem num, que tem no outro, o que um vai te dar a mais no online, o que o outro não vai dar, o que um faz e o que o outro não faz. Analisou, achou que é legal, é isso que você quer? Beleza, compre e seja feliz. Não entre numa de comprar, eu vou comprar porque fulaninho falou, eu vou comprar porque ciclaninho falou. Não façam isso não, porque depois vocês podem se arrepender. E infelizmente no Brasil é um custo muito alto para você se arrepender. Se você levar em consideração o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático, a maioria dos jogadores que quer ter os 2, os 3, os 4 consoles diferentes do mercado, ele tem porque não é caro. Ele se programa e compra um no mês, o outro no outro, o outro no outro, e ele tem todos. Então, ou pelo menos 2 por ano, né? Não, cara, pô, se você levar em consideração que é $500 um console Então, caro nos Estados Unidos. Não, $500 um console muito caro nos Estados Unidos é baratíssimo para lá, né? Cada ano compra 3. Não, sim, o cara em 2, 3 meses ele consegue comprar tranquilamente todos eles. Pelo custo que é dentro da economia americana. Agora, claro, se você jogar esse valor para cá,
leve em consideração que um console hoje, no mínimo, são 2 salários mínimos, no mínimo. Isso você comprando com ótimo preço. Pequena 2 diferença. saralhos. 2 salários mínimos. Saralhos. Rapazes, ó. Onde que a gente chega então à conclusão dessa primeira parte? Ó, muito bem comentado. Gamers, por favor, esses conselhos que o Sargento deu agora foram extremamente importantes. E a opinião do nosso druida, diversão, que é o mais importante, ele falou por si só. É a essência de jogar, de ser um jogador game. Escolha com cuidado, pesquise todas as empresas, as possibilidades. Seja realmente coerente, igual o Sargento falou. E nós vamos deixar uma mensagem final para essa primeira parte. Independentemente da plataforma que você escolheu, seja cabeça aberta. Seja sempre aberto para as novas possibilidades, seja de certa forma um pouco imparcial. Deixe esse negócio de fanboy de lado, isso não vai levar você a lugar nenhum. Reflita, galera, tá? Agora vamos à nossa segunda parte, que aí sim, a segunda parte a gente vai começar a dar justificativas por que Nintendo, Sony e Microsoft estão começando a se movimentar industrialmente falando e vão soltar, para quem ainda não sabe, novos modelos, novos consoles até dezembro de 2017. Essa segunda parte é sobre as tendências tecnológicas do mercado de jogos. Sargento, começa falando por que você acha que está acontecendo isso. Você ia contar uma historinha pra gente. Tá certo. Eu não esqueci. Legal. É que eu queria saber a sua opinião inicial com relação a isso, Sargento, mas tudo bem. Mas a historinha Por eu acho exemplo, que começa bem. Isso, ó. Quais que são as variáveis que estão fazendo as empresas decidirem por criar novas versões do PS4, do Xbox One, novos consoles, digamos assim, né? O mundo está avançando, a tecnologia está começando a se movimentar de uma forma mais rápida. E eu acredito que a demanda pela realidade virtual, pelo chamado 4K, a febre do 1080p, né? Isso tudo está interferindo nesses dois consoles. Lógico, desenvolvedores e produtores de jogos estão se movimentando também para entrar nesse novo mundo. Então a tendência é realmente aperfeiçoar essas máquinas. E, infelizmente, a geração atual ela está com 3 anos ainda e ela já está sofrendo essas transformações. Enquanto o nosso druida sabe que o Xbox 360 aí fez há pouco tempo atrás. Quantos aninhos, Alan? Uns 10 anos, né? Isso, exatamente, 10 aninhos, ó. 10 aninhos, gente. Então significa que um console que tinha vida útil lá de 6, 7, 8 anos, ou então 9, 10, é como chegaram os dois da geração passada, né? Vamos pensar agora, 3 anos de PS4, 3 anos de Xbox One. E, eu vou ter que gastar dinheiro para comprar esses consoles e logo vão chegar outros, o que eu faço? Calma, pés no chão. Por isso que nós tivemos aquela nossa primeira parte, galera. A primeira parte é o seguinte, quem ainda não tem um console da nova geração e planeja comprar, então aguarda novas informações para começar a decidir. Quem já tem o console da nova geração e planeja mudar, também vai ter as suas possibilidades, né? Agora acho que você já consegue dizer alguma coisa, né, Sargento? Bom, não era bem isso que eu estava esperando que você fosse falar. Eu estava achando que você ia contar aquela história de lá atrás. Aquela. Rapaz. Mas eu conto, já que você não fez. Isso daí é uma curiosidade. Vamos deixar para citar essa curiosidade. É que o Sargento ele tá querendo saber uma coisa, assim, uma coisa muito interessante sobre a Microsoft. A Microsoft tinha um plano no passado, né, Sargento? Você quer contar? Eu conto. Manda bala. No passado, quando a Microsoft decidiu entrar no mercado de games, ela não queria entrar com um console, com hardware, né? Se você tem dificuldade para entender o que significa hardware e software, eu vou ser bem fácil para vocês. Hardware é aquilo que você chuta. Software é aquilo que você xinga. Boa! Beleza? Porque é a maneira mais fácil de você entender isso. Então, o que acontece? Eles queriam entrar com o sistema deles. Que eles tinham um sistema. Desculpa, mas essa foi
foda. E essa foi muito boa. Mas, gente, por favor, não chutem os seus consoles. Nem Pelo no amor momento de Deus. de raiva. Nem no momento de raiva. Não Tá? façam isso. Bom, então, a Microsoft tem um sistema que todo mundo sabe, ela é a desenvolvedora do Windows, né? E ela tinha a vontade de entrar no sistema, no mundo dos videogames, apenas com o sistema. E ela fez uma proposta, né, à Nintendo, para que a Nintendo utilizasse um sistema Windows dentro dos consoles deles. Eles fechassem uma parceria. Ganharam um retumbante? Não. Um retumbante, não. Foram para a Sony também. A Sony também disse não. O problema é que quando eles fizeram isso, a vontade não passou. E aí a Microsoft decidiu, então vamos fazer o seguinte, já que ninguém quer brincar com a gente, ninguém quer jogar bola com a gente, tá todo mundo jogando a sua própria bola, vamos jogar a nossa. Né? Já que ninguém deixa eu entrar no campinho, eu vou montar o meu campinho no meu quintal. E eles montaram a linha Xbox e foi daí que eles decidiram entrar no mundo de games com o console. Né? Eles já tinham o DirectX, que é mais uma curiosidade para a gente colocar nesse momento, e aí eles fizeram o DirectX Box, né? A caixa do DirectX, que aí eles acharam melhor falar, não, faz o seguinte, muda aí, foi só Xbox e pronto, nasceu o console. Exatamente, abrevia o nome aí. Abrevia o nome, é muito feio. O cientista não é muito bom em dar nome para as coisas, né? Mais uma curiosidade rápida, o dispositivo indicador de movimento, apontador de movimento, uma coisa assim, tinha um nome bonito pra caramba, grande e bonito, né? Na IBM, e alguém olhou e falou assim, poxa, parece um rato, e aí virou mouse. Pois né, gente? Bom, mas... E que história, né, Eduardo? E que história. Mas falando das mudanças, né, agora sim, falando do que está mudando no mercado, gente, a gente sabe que a gente vive numa era que cada vez mais rápido a gente vai ter mudanças. E assim, quando um videogame sai, isso dito inclusive tanto pelo Phil Spencer como pelos diretores da Sony, se eu não estou enganado, o Iwata, né? Iwata. Todo console ele já sai um pouco defasado. Porque eles têm que fechar acordos comerciais de compra de processador, compra de sistemas de GPU, né, que seriam as placas de vídeo. E tudo isso é feito naquele momento do desenho do processo, do console. Só que quando ele faz o desenho do projeto, define o projeto, começa a construir e vende, passou um tempo. E a mesma indústria não parou de evoluir durante esse processo. A indústria de placa de vídeo lança praticamente de 6 em 6 meses um modelo novo. Então, só para vocês terem ideia, de 6 em 6 meses existe um sistema de vídeo novo no mercado. Pode não ser totalmente novo, mas é mais poderoso, com uma coisinha aqui, uma coisinha ali melhor. Então, todo console nasce velho. A diferença é que ele vai trabalhar durante 5, 6, 7, 8 anos, 3 anos, dentro de uma especificação técnica que todo mundo desenvolve para ele. E aí sim, os jogos rodam muito bem porque eles têm esse período, né, de trabalho tranquilo naquela plataforma preparada para rodar. E conforme a Microsoft entendeu essa ideia, né, o Phil Spencer declarou isso, ele percebeu que tem que mudar. Não dá para você ficar parado no tempo. Então a Microsoft decidiu começar a desenvolver isso de acordo com as mudanças que estão acontecendo, como o Reinaldo falou. Realidade virtual está cada dia mais fácil de você encontrar por aí. Né? Hoje em dia eu acho que na maioria dos shoppings você vai ter lá uma maquininha com realidade virtual para você dar um passeiozinho numa montanha-russa. Eu tive no shopping um dia desse, aquele parque aquático lá de Fortaleza, lá do Ceará, estava com uma promoção e eles estavam fazendo um passeio num toboágua virtual, que é para você ver como vai ser o passeio do toboágua.
E era de graça, você chegava lá, descia o toboágua virtualmente, pô, legal, bacana, bonito e tal, só para promover um parque. Então você tem todo uma tecnologia chegando hoje, as televisões estão cada vez melhorando essa qualidade, melhorando as suas capacidades técnicas, né, para você ter. Já tem o 4K que já está aí, embora não tenha muita programação mesmo para nada de 4K, ainda vai demorar muito para a gente ter uma televisão a 4K, mas o Japão já tem gente trabalhando em 8K. E a gente Exatamente. volta à questão, né? Para que tudo isso se a gente nem percebe? Pois é, sargento. Pois é, sargento. Pois é, Alan. Mas não tem como fugir destas tendências, né? Por isso que as gigantes do mundo gamer já estão se mobilizando para isso. Só que é bom deixar bem claro para o nosso querido ouvinte, né? Que ele deve estar pensando assim agora. Pô, então para que eu vou comprar um Xbox One ou um PS4? Calma. Esses novos consoles que vão chegar vão continuar rodando junto com o Xbox One e com o Xbox PS4, e com o PS4, né, que já estão no mercado atualmente, vão continuar rodando os mesmos jogos, tá? Eles vão ter melhorias, ou seja, eles já vão ser preparados para realidade virtual, eles já vão ser compatíveis com televisores 4K, significam, eles vão ter melhorias, mas eles e os que já estão no mercado vão continuar rodando os mesmos jogos até uma segunda ordem destas empresas. Não é mesmo, Eduardo? Sim, sim. Você tem nos projetos que já estão anunciados, né, que foram anunciados tanto antes quanto durante a E3, né, e que foram alguns anunciados inclusive depois da E3, né, o trabalho que cada um vai fazer, né, de suporte a 4K, TV 4K, né, e upscaling, né, dos jogos que vão ser feitos. Upscaling, só para a galera entender direitinho, né, o que é upscaling, ele não é o jogo 4K. Ele vai pegar o teu jogo e vai desenhar ele do tamanho de 4K, porque a imagem é muito maior, tá? Para ela vai ficar no mesmo tamanhozinho das 32, 40 polegadas da tua TV, mas é uma imagem muito maior dimensionada ali. O que ele vai fazer é pegar uma imagem HD de 1080 e multiplicar para ela ficar em 4K dentro da tua imagem, da sua TV. Alguns jogos já estão alguns consoles estão prometendo isso, jogos em upscaling, mas em primeira mão, os que estão saindo agora, né, os que estão mais próximos de lançamento, só vão trabalhar realmente com TV 4K. Só a redimensão, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Vai perder um pouco de definição, mas acredito que não seja uma perda muito considerável, não. Não, na verdade ele ganha resolução. Não, mas não é acomodar para uma TV, vamos dizer, seria maior? Sim, ele vai pegar a imagem e vai aumentar a resolução da imagem, entendeu? Mas não é uma imagem 4K. É como se você pegasse um quadrado, cortasse ele em 4, certo? E repetisse ele para ele ficar maior, mais vezes. Então você tem aquela ideia dele ele ocupa mais espaço, mas é o mesmo quadrado, é a mesma imagem. Só vai ser melhorado tecnicamente, né? Ganha uma melhoria. Mas não é nativo 4K. Uhum. Exatamente, sargento. E já que o nosso assunto se direcionou para esse lado, já seria legal para nossa próxima parte, né, que é a parte que nós vamos entrar agora, que são quais são os consoles que vão chegar até dezembro de 2017, né? E já que estamos falando desse tal de upscaling, quem vai fazer exatamente isso é o Xbox One S, que seria uma versão slim aprimorada do atual Xbox One. Eu gostaria de fazer um comentário agora, senhores, que já pegando o gancho que o sargento acabou de falar e de explicar direitinho a questão do upscaling, né? Que uma das fabricantes de chips, a conhecida AMD, né?
ela adquiriu recentemente uma empresa que tem o nome de Haialgo, tá? Hialgo, Haialgo, né? Esta empresa, ela possui diversas tecnologias já ao longo de um bom tempo voltadas para o chamado upscaling de imagens, tá? Estritamente de imagens, cara. O que significa isso, galera? Que eles possuem um códec especial, né? Que é capaz de ampliar a taxa de quadros por segundo, reduzir a latência e entregar uma jogabilidade mais fluida sem afetar, ou seja, sem causar um peso extra para o hardware do equipamento. Significa que o Xbox One S, então, ele consegue fazer isso daí de uma forma mais agradável, sem o equipamento sofrer um pouco, o que causaria no Xbox One que está atualmente no mercado. Agora, Alan, eu acho que você já consegue entender o porquê desse upscaling aí, ou seja, já é um avanço com relação ao Xbox One, o Xbox One S, não é mesmo, Sargento? Uhum. O que acontece, que inclusive é bom que deixe claro, né, que as melhorias que tem no S, como versão Slim, não são melhorias técnicas muito avançadas, é apenas a saída em upscaling, que aí mudou um pouco de nada a questão de vídeo, né, do Xbox, a quantidade, o tamanho do próprio aparelho. Isso, é 40% menor do que o atual. Esse 40% aí tá meio questionável, né? Mas é menor. Mas segundo a Microsoft, oficialmente é 40% menor, em volume, né? Em volume. É menor, não vou nem levar em consideração o tamanho para lá, para cá. Ele é menor, branquinho. Ele vai ficar tipo 360, né? Como? Exatamente, Alan. Exatamente, tipo Alan. Mais ou menos isso. Só que com o visual do One. Ele tem uma melhoria no sistema do controle, né? Que ele passa a ser Wi-Fi e Bluetooth. Ele vai ter um Bluetooth, então ele melhora a distância de uso do controle, aumentou um pouco. Mas no geral, ele é um Xbox One padrão. Ele não tem grandes melhorias, né? Fora a saída para TV 4K. Os programas que você vê de televisão, Blu-ray, você já consegue jogar em 4K direto para sua TV. Inclusive a Netflix também. Sim, programas do Netflix 4K. Eu não gostei do design do One, cara. Do caixotão lá, quadradão, retão, não gostei. O preto... Prefiro 1000 vezes 360, cara. O preto bem mais ou o branco? O S? Não, tô falando do atual. Do One mesmo em si, o preto. Tá. Agora o outro parece que ficou o mesmo estilo, só diminuiu, né? Sim. Também ainda prefiro o meu arredondadinho, Xbox 360 Slim, sabe? Bem mais bonitinho. É uma questão de visualização da coisa. Eles realmente fizeram o One grande, tá? Pensando numa questão de você não ter espaço para diluir calor, né? Porque quanto mais a tecnologia ficar mais poderosa e mais rápida, você vai ter mais calor dentro do teu gabinete. No caso, a caixa do teu videogame, do teu console. E aí a questão é que eles fizeram uma caixa grande, quanto maior a caixa, mais espaço interno, você tem melhor dissipação de calor dentro da caixa. Mas é só uma questão de técnica, mas isso é questão visual. Eu não olho pro meu videogame, eu jogo nele, entendeu? Realmente, o branco é mais bonito, mas... A minha, assim, seguinte, rapazes, o meu parecer, né, entendeu? Eu concordo com o Alan que, por exemplo, as pessoas têm direito a ter gostos, né, tudo. Mas eu, como o Sargento, eu também não, entendeu? Eu não ligo muito pro visual do console, eu gosto da dashboard dele, ou seja, eu gosto do que ele pode fazer, né? Isso daí é pra mim interessante. Mas, isso, só que não fugindo lá... Isso, mas Alan, calma. Não fugindo do One S, que ainda falta falar quais que são as diferenças dele, que ainda tem muito mais coisa para falar, tá? Ele ao contrário do One padrão,
Então, ó, além de ser 40% menor, isso já foi falado. Além de ter essa questão do 4K, que já foi falado, vamos deixar isso daí. Ele pode ser colocado na posição vertical. Ele tem uma base, um acessório para isso que é vendido separadamente, tá? Mas ele pode ser colocado na posição vertical, ficando um pouco mais elegante, para quem possui menos espaços dentro da sua residência, tá? Outra questão. O meu também fica. Isso, Alan, só que o Xbox One, o que eu tenho e o que o Eduardo tem, não pode ser colocado na posição vertical, entendeu? Esse não pode, tem que ficar na horizontal. É. Outra diferença do One S, vamos lá, outra diferença do One S. A fonte dele agora é interna, ela não é externa. A fonte de alimentação na energia elétrica, ela não é mais externa igual o One padrão, ela vai ser interna, dentro do próprio console, tá? Outra diferença, o botão de ligar e desligar, ele vai retornar a ser um botão físico, enquanto que o do Xbox One é um botão que é touch, de toque. Ele vai voltar a ser um botão físico. Uma grande vantagem, ele vai ter duas entradas USB frontais, coisa que o Xbox One padrão não tem. Tem uma lateral e uma traseira. Então ele vai ter também duas entradas USB frontais, tá? E uma última, isso, exatamente. E uma última modificação com relação ao console, entendeu? Que além de tudo isso, tá? Além de tudo isso, ele vai ter 3 versões diferentes com relação ao seu HD interno, pelo menos no mercado norte-americano, em primeiro momento. Ele vai ter a versão de 500 GB, a versão de 1 TB e a versão de 2 TB. Então significa que o Xbox One S veio para suprir esta demanda de uma leve melhoria já para atender televisores 4K com relação a, igual o Sargento disse, né, a filmes, a vídeos. Ele não vai rodar jogos 4K nativo, é bom a gente deixar bem claro isso. Ele vai usar a tecnologia do upscaling com aquele chip da AMD, tá? E ele tem as melhorias que o Sargento começou a falar lá do seu joystick. Ele já tem um joystick um pouquinho diferente do Xbox One padrão, que ele já tem algumas melhorias. O primeiro grande destaque é que ele pode ser ligado por Bluetooth também, dando a mais clara pista que a Microsoft quer que o joystick seja não só compatível com o console, mas também com o PC, com Windows 10. Então você vai poder ligar de uma forma muito mais fácil um controle por Bluetooth no PC do que por fio precisando de adaptador. E ele tem mais um detalhe interessante, rapazes. Ele tem onde nós seguramos com as duas mãos para apoiar o controle, ele já tem aquela mesma tecnologia usada no controle Elite, no Xbox Elite. Então ele tem, por exemplo, aquela rugosidade atrás, assim, aquele acabamento um pouquinho melhor para não escorregar nas mãos. Isso daí é mais um ponto interessante, tá? Então, fica esses comentários para o pessoal entender melhor o que é o Xbox One S, que é o Xbox One padrão, com diversas melhorias. Bom, eu não sei se vocês notaram, ou se vocês estão acompanhando, no início dessa semana, né, no meio dessa semana, a Sony anunciou que também vai lançar um modelo S, um modelo Slim. É bom que deixar isso claro para as pessoas, que como o Xbox Slim, né, o Xbox S, já está em pré-venda, no caso a pré-compra, você já tem as especificações técnicas dele. Os aparelhos, tá, que estão para sair da Sony, eles apenas têm algumas coisas faladas, algumas delas confirmadas ou não, mas muito em boato. Então a gente não tem como vai ser o modelo, se ele vai ser branco, azul, amarelo, verde. A gente não sabe nada ainda. A gente não tem nem imagem deles. Tá? É bom que a gente deixe isso claro, que pode parecer que alguém, porque vocês têm Xbox, vocês estão falando mais. Não é. É só porque a gente já tem algumas informações a mais, porque o modelo já está exposto. Já foi mostrado, já está lá com as especificações no site para você ler. Então fica mais fácil de você ter. A Sony realmente ela não mostrou na E3 o Neo, né? O Neo, que é o próximo, que ela está para lançar no início do ano que vem, até o meio do ano que vem, e nem esse Slim que
pegou todo mundo meio que de surpresa, agora ela falando que vai lançar um Slim também. Tá? Eu acho, gente, que para quem vai comprar e tá com dinheiro, né, e pode comprar hoje, não vai querer comprar os próximos modelos que estão para sair até o final do ano que vem, comprar um S é um bom negócio, mas a gente tem que ver também como vai chegar no Brasil, se é que vai chegar no Brasil, porque a gente ainda não tem nada disso para o mercado nacional, tá? A gente está falando tudo de mercado externo. É bom que vocês também entendam isso. Infelizmente, o mercado de games, de videogame, para você falar de console, preço e tudo mais, a nossa realidade, a nossa sobretaxação de impostos, a questão do lucro, do custo do Brasil, é difícil de conversar sobre isso. Tá ok? Então, só para esclarecer esses pontos. Eu compraria, tá? Se eu tivesse hoje, sem o meu console do Xbox One, para comprar, eu seguraria um pouquinho, de repente um mês, 2, 3, caso eu tivesse essa certeza, e compraria um S, com certeza. Mas ele vai sair também sem Kinect, é bom que as pessoas saibam, né? Embora a Microsoft tenha dito que quem quiser usar o seu Kinect, que já tem, ela vai doar, ela vai entregar ao usuário de forma gratuita um adaptador para você usar o Kinect. Mas ele não tem nativo porta para o Kinect. Também é uma coisa de diferencial dele. Bem lembrado, Eduardo, bem lembrado. Eu acho que eu vou comprar o Scorpio, sabe? O Scorpio é o próximo passo da conversa. Rapazes, isso exatamente. O Sargento pontuou muito bem, né, que a Sony já divulgou oficialmente a existência do tal PS4 Slim. Provavelmente o PS4 Slim chega para ser o grande concorrente do Xbox One S. Especificações nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas a gente sabe que ao mesmo tempo que tem essas versões Slim S de ambos os consoles, tem também já confirmado o PS4K, que também é chamado de PS4 Neo, né? Que deve chegar sim entre o final desse ano ou a metade de 2017, como o Eduardo também já mencionou, e tem a existência do Project Scorpio, da Microsoft, que vai chegar no Natal de 2017. Nós vamos falar um pouquinho desses dois agora, antes também de retratar, que nós não vamos esquecer, nós vamos também falar do Nintendo NX, né? Eduardo, você quer começando? Oi, diga, Alan, pode falar. Eu gostaria de saber aí exatamente, é Natal antes de 2017 ou Natal de 2017? Natal de 2017, dezembro. Novembro, dezembro. Vai demorar pra caramba. Vai demorar nada. Tá rapidinho, já tá aí já. Isso é verdade, logo logo vai estar aí. O Natal desse ano já tá aí, né? Do outro ano não. Quando você piscar vai estar, e quando você piscar de novo vai estar no outro. Felizmente ou infelizmente, como você quiser colocar. Bom, tanto a questão da mudança da Sony, né, que ela vai mudar para o Neo, que ela fez um projeto baseado numa melhoria. É bom que tenha essas pequenas diferenças, tá? Porque tem muita gente dizendo que o projeto Scorpio é muito melhor do que os PS, né, os PS4. É porque é uma mentalidade diferente, né, de um para o outro. O Scorpio é um projeto novo, é uma base nova, é um console novo. Tem as suas questões, que vai rodar os mesmos jogos, que vai continuar os mesmos jogos, que todos os acessórios vão funcionar no Scorpio, o teu controle vai funcionar, os teus jogos vão funcionar, tudo vai funcionar no Scorpio. Da mesma forma que tudo que você tem no PS4 parece que vai funcionar no PS4 Neo. Porém, é uma melhoria do projeto do PS4. Não é um projeto novo, do zero. É uma pequena diferença entre essas duas visões.
Tá? Complemento. Exatamente, Eduardo. Exatamente. Eu só queria complementar esta frase do Eduardo, aproveitando esse gancho, né? Que essa melhoria, ela tá principalmente, tá? Ela é principalmente com relação à GPU, tá? Dando para o PS4 Neo, sim, a capacidade de rodar jogos a 4K. Já a uma resolução de 4K. Mas ele é realmente o projeto do PS4 melhorado. Tanto que essa GPU que vai utilizar no Neo vai ser uma AMD GCN que apoia plenamente as resoluções a 4K. Alan? Enquanto uma vai, digamos assim, entre aspas, emular, né? A outra vai ser de fato, não é isso? Foi assim que eu entendi. Na verdade o que você chama de emular é que os Slims, provavelmente todos os dois modelos Slim, vão trabalhar com upscaling, né, que seria a transformação da imagem para TV 4K, que na verdade ele não está mexendo no jogo, ele só está mexendo na imagem que chega na TV para 4K. Então não é emulação. E os modelos novos, né, todos os outros dois modelos, tanto o Neo quanto o Scorpio, vão rodar em 4K. Realmente eles vão processar puro, o jogo em 4K puro. Isso. Vai lá, Reinaldo. Isso, rapazes. Isso. Exatamente, Eduardo. Exatamente. Outras melhorias também com relação ao PS4 Neo, né? É que ele terá uma velocidade de clock melhor, tá? Do que 2.1 GHz, largura de banda de memória mais rápida de 218 Gbps, tá? E processamento gráfico com 36 UCs em 911 MHz, ou seja, ele é realmente uma melhoria de hardware em comparação ao PS4, tá? Então ele já é um console preparado, digamos assim, que a Sony já pensou nele em preparar essa melhoria já para atender a realidade virtual, tá? O que o Sargento falou também é verdade. O alívio para os jogadores do PS4 é que todos os jogos futuros que saírem para o Neo também terão que rodar para o PS4, exceto os da realidade virtual, tá? E outra coisa, só não temos a garantia que todos os acessórios do Neo serão compatíveis com o PS4 atual. Enquanto que no Project Scorpio, a Microsoft já pelo menos divulgou de forma oficial que jogos e acessórios rodarão no Project Scorpio, no Xbox One S e no Xbox One padrão, o atual. Ou seja, é por isso que eles estão chamando de família Xbox, tá? A família Xbox com esses 3 consoles vão ter os mesmos jogos. A diferença é que o Project Scorpio vai ser o console para rodar 4K, o console preparado também para realidade virtual e um console que a Microsoft deixou uma possibilidade em aberto. Talvez ele possa ser atualizável com relação a hardware. Não é mesmo, Sargento? Eles já tinham falado, né, nessa possibilidade que a próxima geração talvez viessem com consoles atualizáveis de uma maneira mais simples para vocês entenderem. É uma questão de montagem modular, né? Em vez de você ter o que você tem hoje num console, você tem uma caixa lacrada que você simplesmente lá dentro tem tudo dentro de uma placa só, ou de pequenas, até alguns circuitos, algumas placas são separadas, mas a maioria é tudo num circuito só. Você vai ter modular, ou seja, você vai ter placas que possam ser retiradas e trocadas. Provavelmente a placa de vídeo e memória venham a ser assim, tá? Até mesmo a facilidade do HD. Se bem que o HD, como a gente já falou, com o uso do HD externo fácil, plugou e usa, eu creio que eles não venham a mexer tanto. Mas em questão de vídeo e memória, eu creio que eles façam alguma coisa assim. Ou seja, daqui a 2017 ele sai, quem sabe em 2018 ou 2019, a Microsoft anuncia uma nova placa, né, de vídeo para o Xbox Scorpio. E aí você vai lá, compra ela na loja, abre o seu console, puxa a placa de vídeo e espeta a outra. Ou, se for uma questão mais complexa, você leva a algum lugar autorizado, aí também a gente só está especulando, tá? Não tem nada de definido. Ou você leva a um local e eles vão fazer essa troca para você. É uma questão que a gente não tem como vai ser feito ainda, a gente ainda não sabe se isso vai ser ou não, mas é uma questão que vai acontecer.
tá? E provavelmente seja já no projeto Scorpio. Realmente, meu caro sargento, perfeito, perfeito. Uma questão interessante, né? O curioso é que nós sabemos todas as especificações realmente dos consoles da Microsoft. Não sabemos todas da Sony, mas sabemos bem a do PS4 Neo, né? Porque ela já revelou muita coisa. Só em cima da hora que revelou o Slim, então ainda não soltou algumas especificações. E tem outra empresa que ficou quietinha, a Nintendo, né? Ela revelou muito pouco. Aliás, ela tá de boca fechada. Ela tá de boca fechada. Ela revelou muito pouco do chamado NX. O que você acha, Alan? Bem, o que eu sei, né, é que a Nintendo ela tá abrindo a ramificação dela para os portáteis, né? Para dispositivos como celular, né? Acredito que também possa, não sei, tá? Não sei. Se tiver errado, me corrija. Mas para tablet também. E com as mesmas franquias, né? De sempre. O Pokémon, Zelda, Mario, aquelas coisas que a gente já conhece. E eu acho que vai misturar também, não sei, me corrija se for o caso, com aquela realidade virtual que você tá filmando certo lugar e aí aparece algum personagem na mistura com o ambiente, né? Com o cenário ambiente real. Assim. A realidade aumentada. A tal da realidade aumentada, isso mesmo. Exatamente, que é diferente de realidade virtual, né? Por exemplo, só para o nosso ouvinte ficar um pouquinho claro, a gente não vai discutir isso nesse podcast, mas vai ter um podcast que nós vamos falar, sim, da diferença de realidade virtual para aumentada. Inclusive, eu posso citar como exemplos a realidade virtual é basicamente o que é o Oculus Rift hoje em dia, né? Ou exatamente o óculos de realidade que vai vir para o PS4, né? O da Sony. A realidade aumentada, para quem já está um pouquinho mais antenado, é o famoso HoloLens que a Microsoft está criando também para aplicações no PC e em áreas estratégicas, como medicina e outras áreas, tá? Só que voltando para o nosso assunto do Nintendo NX, e pegando o comentário que o Alan acabou de falar, não é com relação à questão dos portáteis, que isso daí é parte da nossa última sessão. Mas sim, é com relação ao que ele falou, é da realidade virtual. Sim, sim, a Nintendo está de boca fechada, mas na minha opinião, a Nintendo é pioneira em fazer uma coisinha que eu chamo de lançar um console com alguma coisa diferente dos outros. A gente tem agora no Wii U um joystick que tem uma segunda tela. Isso não vem nos PlayStation e nem nos Xbox, né? Então significa isso, não, isso só eu terminar aqui, entendeu? Aqui o comentário, porque a Nintendo tá calada, o presidente dela disse que vai revelar no momento chamado de oportuno, mas ele já deu uma pista. A gente quer mostrar algo diferente. Eles vão mostrar algo inovador, algo diferente que vai ser, com certeza, não nada de parecido com o PlayStation 4 Neo e com o Project Scorpio. Só que eles vão voltar para o público infantil. Essa é a questão. Eles estão voltando para esse público. O NX vai ser um console interessante, com algo diferente voltado para o público infantil, e há quem diga até que ele vai voltar a usar cartuchos. Sargento, você ouviu alguma coisa desse tipo? Tá tudo muito no boato, né? Tá tudo muito no rumor, aquela coisa de um fala uma coisa, diz que vazou, o outro diz que fonte confiável, o outro já mostrou que o controle que seria no painel, uma coisa meio que uma mistura de console com portátil. Tudo isso está muito especulativo, mas essas notícias que você citou, né, tanto da mudança da visão de ocupar um espaço direcionado para crianças, né, que eles acham que é um espaço que não está sendo ocupado no mercado pela Sony e pela Microsoft, que é o foco, que eles vão focar mais a linha deles, que já focam, né, realmente falando de Mario, Mario Kart, os jogos de movimento, né, que eles têm, inclusive.
E a questão deles falarem que eles tinham uma coisa inovadora que eles não quiseram mostrar para não ser copiados. Aí eu acho que é um pouco demais, porque ninguém vai mudar um produto em cima da hora de lançar para copiar alguma coisa que alguém fez, até porque vai ficar ridículo, né? Com certeza, sargento. Nós não vamos lançar mais o Xbox S nem o PS4 New, porque agora nós vamos implementar um controle inovador igual ao da Nintendo. É ridículo isso. Ninguém faria. Acho até que de repente eles nem têm algo inovador assim. Ou está adiado porque eles ainda não conseguiram resolver um problema ou outro e estão tentando ver se eles fazem essa função dar certo, né? E aí não estão falando, estão querendo criar um certo mistério. Mas dizem que é para o final do ano também, né? O NX. Sim, exatamente. Assim, os principais rumores, pelo menos, né, que é para o final desse ano ou no máximo primeiro semestre do próximo ano. Mas vamos ver o que vai acontecer. Oi, diga, Alan. Eu comentei errado, mas era o Dreamcast, né, que tinha o controle com a telinha, né? É verdade, né, rapaz? Não era bem uma telinha, né? Você colocava como é que é o cartão de gravação, é que eles vinham com uma interação de tela, né? Isso. Que mostrava a quantidade de blocos usados, umas coisas assim, né, de memória que estava sendo usada, mas não chegava a ser uma interação como é o Wii U, né? Que você exatamente. Desliga a TV e sai jogando no controle. Isso, Alan, exatamente. Só que como o Eduardo falou, é que quando eu mencionei uma segunda tela, é uma tela de apoio, né? Essa tela que tem exatamente no Wii U, né? Por exemplo, você está jogando lá na sua tela principal, só que no joystick você tem uma tela de apoio com informações adicionais com relação àquele trecho do jogo que você ao qual está, né? Então isso daí, ou seja, já foi uma inovação da Nintendo, né? É uma coisa que não tem na Sony e na Microsoft. Foi uma inovação, uma coisa diferente. E ela disse que vai trazer uma inovação diferente também para o Nintendo NX, mas como o sargento deixou bem claro, tá tudo muito especulado, eles estão criando muita hype, né? Então vamos ver o momento ao qual a Nintendo vai se pronunciar de forma oficial, o que eu acredito que vai ser um pouco mais perto do final do ano, com o lançamento do NX, ou talvez na Tokyo Game Show, que vai ser agora em setembro, né? Yes. Com certeza. Mas vamos em frente. Isso, vamos em frente porque pelo menos agora, turma, vocês perceberam que Xbox One, PS4, Wii U estão no mercado, Xbox One S, PS4 Slim, Nintendo NX estão chegando e logo atrás deles, coladinhos, PS4 New e depois, por último, o Project Scorpio. Então significa que nós estamos falando de 8 consoles que vão coexistir em um mesmo mercado praticamente. Talvez 7, porque com a chegada do NX o Nintendo Wii U ele vai ficar um pouquinho de lado, né? Mas 7 consoles que vão coexistir no mesmo mercado. E essas empresas e os desenvolvedores, as produtoras de jogos, os serviços vão ter que ser atendidos para toda essa galera aí. E a realidade virtual está chegando, igual o Alan acabou de falar que a Nintendo também planeja implementar a realidade virtual no NX. A Sony já tem a realidade virtual para o PS4 New. A Microsoft já deixou bem claro que vai também trazer a realidade virtual para o Project Scorpio. Então significa que os consoles mais poderosos, aqueles que serão os mais nobres de cada uma dessas respectivas produtoras, marcas, digamos assim, obrigado, Alan. Então significa que eles já vão estar preparados já para o próximo passo de jogos, que é a realidade virtual, sem perder o estado atual de jogos, que ainda é gostoso jogar com o joystick na mão e na televisão. Por isso que a gente vai entrar agora na nossa quinta e última parte, falando exatamente aquilo que o Alan já começou a falar, mas agora ele pontuou uma coisa legal, né? Quais que são, então, as estratégias de cada uma destas grandes empresas do mundo gamer, da Nintendo, da Sony e da Microsoft? Porque, se vocês perceberam bem de vista,
ou melhor, bem de ouvidos, né, meus caros ouvintes, significa que cada uma delas estão seguindo pelo menos caminhos distintos. O Alan já abriu a primeira pista, né, que a Nintendo está arrumando para as aplicações móveis, para os tablets, para talvez focar mais lá no 3DS, para os smartphones, para uma segunda tela, também no próprio Nintendo NX, que não deixa de ser portátil, aplicação móvel, né? A Sony, ela está focando na realidade virtual e tentando transformar o PlayStation e tentando segurar os seus jogos exclusivos, cara. Enquanto que a Microsoft, ela está indo para a linha que eles divulgaram dessa vez na E3, que é a chamada Xbox Play Anywhere. Você joga os jogos da Microsoft, das franquias da Microsoft, em qualquer lugar que tenha Windows 10, né? Seja no Xbox One, ou seja, na família Xbox, o One, o S e o Project Scorpio, além do PC e além de qualquer tablet futuro com uma boa especificação ou com um celular bem poderoso que também consiga rodar o Windows 10. É esse o caminho que a Microsoft quer criar. O que vocês acham disso, rapazes? Eu vou passar a bola primeiro para o Eduardo. Bom, eu tenho algumas apostas nessa área que eu acho que são complicadas, né? E bota complicada Bota nisso, complicado nisso. Porque eu tava vendo algumas pessoas falando, conversando, e muita gente acha que tava até conversando na comunidade do Insidecast, né, do Inside Xbox, que tem gente que não usa, não gosta e não quer usar e nunca gostou do Kinect. E eu fico pensando o seguinte, o próximo passo, o Alan é um que, né, Alan, você não usa o seu Kinect, né? Não. E eu já uso o meu. Não, eu já uso. Eu também. E uso diariamente. Só para constar, são 3 quilos a menos, tá? Pela balança aqui do banheiro. Tá fazendo diferença. Que bom, eu vou chegar que bom, fininho, rapaz. Vou chegar fininho no final do ano. Só para constar, é só um minutinho só, meu caro sargento, só para constar, meus caros ouvintes que talvez não escutaram o nosso podcast anterior, né? Quem não escutou o podcast número 3, aquele que teve a nossa convidada Paula falando sobre família e videogames, né? Não pegou o nosso querido... Isso, exatamente. Só que não pegou o nosso querido sargento falando que ele joga Kinect, sim, todo dia, o seu famoso tênis de manhãzinha para fazer essa atividade esportiva. Não é verdade, sargento? Exatamente, eu faço isso. Agora, eu fico pensando o seguinte, a aposta da realidade virtual, que pode ser um acessório muito fantástico, mas é um acessório que na maioria das vezes vai exigir que você levante da sua cadeira. E aí eu fico pensando o seguinte, o hard user vai levantar da cadeira? Ele vai, o cara que joga Call of Duty, o cara que joga Battlefield, o cara que joga Halo, o cara que joga as franquias, né, mais hardcore, que não gosta de levantar, gosta de ficar sentado, acha que qualquer Kinect ou que o acessório de imagem, né, de captura de imagem de movimento eu esqueci o nome aqui da Sony, não tem interesse, não tem importância, ele vai comprar realidade virtual? Ele vai levantar da cadeira para andar para um lado e andar para o outro? Eu acho que vai criar um novo bloco de público-alvo, cara. Mas a questão... Perfeito, Alan, perfeito. Eu também acho que pode tender a isso. A questão, Alan, é que vai ter o público da realidade virtual, concordo. Não estou dizendo que não vai ter. Mas estamos falando de gamers. Será que eles vão mudar? Será que vai ser sucesso? Não, acho que eles vão só testar e não vai... Testar? Só para outro tipo de pessoa que, tipo você que curte mais o lance de Kinect e tal, é que vai querer isso aí, cara. Eu acho. Sim, eu concordo. Eu acho que, de repente, um jogo de tênis com realidade virtual, onde ao invés de eu ver o avatar na minha frente, né, em terceira pessoa, eu esteja com a raquete na mão ali do meu lado, vai ser muito interessante. Né? Você vai, bem legal, bem legal, também legal. Acho. Agora,
não é todo mundo que vai fazer isso, né? Não é todo mundo que vai entrar nessa hype de, pô, não, peraí, eu tenho que levantar, eu tenho que me mexer, eu tenho que mexer a mão, né? Você vê alguns vídeos aí, você já pode procurar no YouTube, eu aconselho que vocês façam, vocês vão ver gente testando realidade virtual, vão ver coisas de família testando realidade virtual, principalmente tem um jogo de terror que está sendo testado, né? Algumas pessoas testando, tomando susto, gritando, e todo mundo em volta rindo. Né? Será que as pessoas vão querer que as pessoas fiquem rindo delas jogando? Né? Cara, esse povo muito cheio de onda, né? Acha que não pode rir. Então, eu não posso fazer nada que as pessoas venham rir de mim, embora ninguém esteja me vendo. A maioria joga sozinho em casa. Né? Mas isso vai ser mais... Ninguém tá te vendo jogar, então não tem por que você ficar numa de, vão rir de mim. Rir por quê? Ninguém tá te vendo. Mas... Vai ser mais em shopping ou então em locadora que tem, né? Isso é verdade, porra. Ou então online. Online. Não, mas online tu também não vai ver. Mas aí vai ouvir o cara gritando. Não, mas aí, pô... Com certeza, Alan. Isso vai mesmo. Isso vai, Alan. Você também vai escutar o cara gritando no jogo de tiro, né? Como também tem gente que grita, né? No jogo de tiro. Normal, coitado. Isso aí eu acho que não vai mudar muito. Mas a questão do cara estar em pé, se movimentando, eu não sei. Eu acho uma aposta muito interessante, mas é muito arriscada o mercado se apoiar em cima da realidade virtual como uma coisa que vai ser um sucesso extraordinário. Acho que não vai, de cara, não vai vingar assim não. Vai demorar muito para isso começar, sabe, a ser uma febre mesmo. Além do custo, né? O custo principalmente que vai frear isso aí, né, cara? Uma época atrás eu tava vendo os preços, assim, na camaradagem, na época, era R$5.000 pra tu ter um óculos desse, né? Dos que já existem. Agora não sei. Não sei como está, né? Pois é, Alan. Agora você pontuou uma coisa interessante, né? Assim, do meu ponto de vista também, a realidade virtual, ela vai demorar para engrenar, digamos assim a palavra, né? Engrenar. Ela vai ser interessante? Vai ser legal? Vai, com certeza. Só que tem a questão do custo. Se você pensar em termos de dólar, mesmo em dólar, o cara para ter, ou um Xbox ou um PS4, ele vai lá pagar lá $299 ou $399, dependendo da versão dos consoles, porque agora são em famílias, né? Para ele ter o dispositivo para rodar a realidade virtual, ele vai pagar esse mesmo valor, mais $399 ou talvez $499. Então é como se ele comprasse 2 consoles, cara. Isso em termos de quem mora lá fora é até mais acessível. Agora imagine em termos do Brasil, como o Sargento já apontou lá no começo desse nosso Nós Nerdscast, né? Que ainda tem as tarifas, ainda tem os impostos, ainda tem essa questão toda. Se você já paga $2.000, $2.300 num console de nova geração, você vai pagar mais $3.000, $4.000 num óculos, ou seja, você vai gastar esse conjunto aí uma fortuna, então é para poucos. Vai demorar realmente para engrenar, gente, mas que vai ser uma tecnologia interessante, vai. Mas eu acho que jogaria mais com a realidade aumentada. Eu acho. A realidade aumentada, você hoje consegue ela tranquilamente com o teu celular, né? Basta você ter uma tela, um celular conectado no teu aparelho. Que eu vou dizer mais, né? É uma bronca de quem entrou numa de curtir e não teve até hoje um grande apoio à segunda tela, né? Que a gente teria que foi prometida para alguns jogos e realmente foram pouquíssimos jogos que saíram com a segunda tela. No Xbox você tinha o Forza Horizon, que você tinha o mapa. Tinha a tentativa. Teve Teve no Watch Dogs. No Watch Dogs, tinha também da Ubisoft no Assassin's Creed, né? Que você puxava o mapa e você via onde o teu personagem estava no mapa. Mas assim, não teve o uso ideal de uma segunda tela ainda, né?
Uma segunda tela que de repente você tivesse um jogo, você pudesse ali verificar o que você tem na tua mochila, na tua caixa de apetrechos no RPG, no teu caldeirão de poções, no druida, né? E ficar ali ou mesmo no mapa, né? Ou mesmo no mapa, resolvendo isso enquanto você está andando no mapa, na tela principal. E isso realmente não rolou nos jogos. Infelizmente. Isso inclusive já foi falado, né, por algumas pessoas, que isso foi uma tecnologia que podia ter tido mais desempenho das produtoras de jogos, e eles não levaram muita fé. Talvez porque as grandes produtoras tenham a ideia de trabalhar com multiplataforma, e aí você não tem os aplicativos para conectar todo mundo, né? Celular e console e PC e PS4, Xbox, e aí não é todo mundo que tem, aí uns teriam, outros não, uns teriam de uma maneira, outros teriam de outra, aí para não ter problema não faz. É verdade. Rapazes, então vamos colocar uma questão no ar agora, né? Agora, cada um dos nossos ouvintes talvez tenha já uma bagagem um pouquinho mais interessante para tentar decidir. Pô, eu vou guardar um pouco de grana, eu vou pegar talvez um dos que ainda vão chegar, ou não, ou então eu vou esperar, porque esses que vão chegar, talvez esses que já estão agora no mercado vão abaixar um pouquinho o preço, né? Então tudo é questão de cada um. Decidam, galera, de acordo com o que nós discutimos durante esse podcast. Agora vamos deixar uma coisa ainda intrínseco também nesse nosso bate-papo bem gostoso aqui. O Alan pontuou também algumas coisas interessantes. O ponto de vista do Alan é sempre interessante, né? Porque ele bate mesmo. Né? Esse é o lado legal. Eu, assim, adorei aquela parte que ele falou assim: eu não gostei do visual do Oni, eu prefiro mais o 360. Eu gosto de gente assim, que já fala na lata mesmo, né? Isso, ó. Vamos. Deixa eu só deixar também uma coisa em consideração, porque eu acho que toda informação, quanto mais nós pudermos enriquecer esse podcast, porque já que ele é sobre consoles, né? O presidente da Sony Interactive Entertainment Europe, tá? Que é o Jim Ryan, ele deixou bem claro, tá? Só para a gente deixar também bem claro que a questão que a gente não está puxando sardinha para nenhum lado, tá, galera? Ele deixou bem claro que as especificações totais do PS4 Neo ainda não vão ser reveladas, só foi uma pista inicial, tá? E que ele vai revelar só no momento oportuno e que ele não vê de forma nenhuma o Project Scorpio bem à frente. Então significa que a Sony tem sim uma carta na manga, assim como a Nintendo deve ter também. Deve ter também. Então ele foi bem claro nessa informação, tá? Agora, galera, eu gostaria só de falar, por exemplo, uma coisa interessante que essa semana eu postei lá na minha live, né? Que dentre os meus seguidores, quem colocasse algo interessante sobre o mundo gamer, eu iria mencionar. Eu vou mencionar os 2 posts apenas aqui de forma bem rápida, tá? E já vamos abrir o leque para falar algumas notícias para vocês, as notícias mais quentes que aconteceram durante a semana. Então eu vou falar isso daqui rapidinho, para o Sargento depois pontuar as notícias, tá? Dentre os meus seguidores, quem postou 2 coisas interessantes o primeiro foi o Arnaldo DK, gostaria de deixar bem claro, tá? Arnaldo, ele deu uma dica muito legal, é do jogo gratuito, o Hawken, que é o estilo... esse jogo Hawken é um estilo Titanfall versão Xing Ling, versão brasileira, como o próprio Arnaldo deixou bem claro em alguns vídeos dele, que parecem panelas que estão se movendo. Mas esse jogo, ele tem uma coisa interessante, você consegue, quem está atrás de Gamerscore, consegue de uma forma muito fácil. E o Arnaldo postou um vídeo bem curto de como conseguir 300 Gs de Gamerscore em 10, 15 minutos, tá? Procurem lá no perfil dele que tá lá, galera. E a segunda pessoa foi o Raiden 360, que ele postou uma coisa muito interessante sobre os criadores de Mortal Kombat. Muita gente não sabia disso, viu?
Existe um personagem secreto em Mortal Kombat que, se eu não me engano, é no Mortal Kombat 2, tá? Ó, no 2, galera, faz tempo, nós estamos no 10, tá? Esse personagem secreto só era desbloqueado depois de você avançar no modo história, de tal forma conseguir lá uma pontuação, de tal forma e conseguir desbloquear um dos secretos. Ele tinha o nome de Noob Saibot. Isso, exatamente, Noob Saibot. Esse personagem, ele era, assim, uma mistura dos personagens mais famosos lá de Mortal Kombat. Ele tinha alguns apetrechos de cada um, algumas características, né? Só que esse nome, se você colocar ao contrário, esse Noob Saibot, ao contrário, vai ficar Tobias Boom. E sabe quem são Tobias e Boom? Tobias e Boom são dois sobrenomes dos criadores de Mortal Kombat e também de dois responsáveis por criar a maioria de todos esses personagens. O primeiro é o John Tobias e o segundo é o Red Boom. Eu achei muito interessante esse post, então fica válido também esse comentário. Turma, encerramos o nosso tema consoles, mas aguentem um pouquinho mais aí, que agora nós vamos estrear um bloco novo dentro de cada podcast nosso, gravado semanalmente. Nós vamos estrear agora coisa de 5, 10 minutinhos, tá? Falando sobre notícias. E que esse bloco novo tem o nome de Nós Nerds Notícias, o nosso N3 daqui pra frente, tá, galera? Eu vou deixar o Sargento começar abrindo o nosso N3. Vamos lá, Sargento? Bom, vamos lá, galera. As notícias da semana, ou as notícias que vão fazer a sua felicidade durante essa semana. Tem notícias quentes, né, Sargento? Temos notícias quentes. Tem uma notícia legal que a gente vai começar a falar, que não é tão notícia da semana, mas são as premiações que o site UOL Jogos deu para os jogos da E3. Como a gente já falou de E3, né, no nosso primeiro podcast, eu vou deixar aqui as premiações que foram feitas. Melhor jogo, né, eleito pela UOL, foi Legend of Zelda, The Breath of the Wild. O cara já tremeu lá, ele chega a tremer de felicidade. Não, mas foi merecido, Sargento. Foi merecido. Mano, a franquia, né, velho? Foi muito legal. Eu ainda tenho medo de ir sem terra e invadir tanto mato para você capinar, né? Mas tudo bem. É uma questão muito séria nesse jogo. E o melhor jogo foi esse. Em sequência, jogo para console também foi Zelda, tá? Também foi Legend of Zelda, que ganhou também jogo para console. O Druida já tá tremendo lá, o Druida já tá tremendo. Finalzinho de vida do Wii U, né? E vamos ver como ele vai ficar, se ele vai vir no NX também. O jogo de tiro, shooter, né? O nosso FPS, First Person Shooter, né? Exatamente. Jogo de tiro em primeira pessoa, melhor dizendo. Quem que foi? Battlefield. Né, que está muito aclamado pelo público porque volta a Primeira Guerra Mundial. Na verdade não volta, porque a gente ainda não teve um jogo desse na Primeira Guerra. Jogo de luta foi um pouquinho revelado antes da E3, foi Injustice 2, que fez merecido também. Pelo gráfico, pela história que tem toda, né, por trás do próprio jogo e pelas modernidades que vem no jogo, né, comprar acessório e tudo mais e todas as outras coisas. O hardware periférico ficou com o Xbox One S, tá? Para quem quiser, ele é com suporte 4K. Eles falam aqui rapidamente do Xbox. O jogo de ação e aventura, Zelda novamente, que por um acaso é o jogo mais esperado também na Amazon, tá? Lá a distribuidora de livros e jogos e gadgets, né, dos Estados Unidos. Depois, o jogo mais original, a ideia original, né, ficou com Record, que é muito interessante. E que é exclusivo Windows 10, né? E que é exclusivo Windows 10. Windows 10. O jogo portátil mobile, né? Celular e plataformas móveis é o Monster Hunter Generation, que é o jogo de RPG para 3DS. O jogo de esporte ficou com FIFA 17. A melhoria gráfica realmente
vai fazer diferença, e o modo novo, o modo história, né? Também Exatamente. vai fazer diferença no jogo. O jogo de Bem corrida, lembrado. que agora rola na Austrália, é o nosso Forza Horizon 3. Esse vai ser um jogão, sargento. Jogo família, né? A sessão de jogo família ficou com Star Wars, né? Com Lego Force Awakens, que é o jogo que já foi lançado, né? Já tá rolando para ir para quem quiser. O indie We Happy Few, sinistríssimo We Happy Few, me fez lembrar um pouco um filme com o ator do Batman, mas depois a gente volta a falar nisso, com mais dados. O jogo de estratégia ficou com Civilization 6, ganhou o jogo de estratégia. RPG Final Fantasy XV, aí é quase que barbada, né? Fácil. E jogo de PC, também Civilization 6. Esses foram os 15 ganhadores pela UOL Jogos. A próxima notícia é para quem for comprar Gears of War 4 e comprar o jogo até dia 31 de dezembro de 2016, tá? Comprar a versão dele talvez em lojas e a versão digital, vai ganhar toda a coleção de Gears do 360, tá? Os 4 primeiros jogos de Gears na faixa. É uma boa oportunidade para quem ainda não conhece a franquia Gears ou ainda não tem os jogos, né? Exatamente, uma ótima oportunidade. Essa semana está começando a Ultimate Game Sale, né? Vai ser uma senhora promoção de jogos na Xbox, na Live. Temos aí The Division, Halo Guardians, The Witcher 3, Assassin's Creed Syndicate, Unity, Battleborn, Call of Duty, Dark Souls 3, Deadpool, Thief Rally, Doom, EA Sports UFC 2, FIFA 16, Fórmula 1 2015, Fallout 4, FIFA 16, GTA 5, Just Cause 3, jogos da Lego, Mortal Kombat 10, né, tanto a versão padrão como a versão estendida XL, Murdered Soul Suspect, para quem quiser, o preço dele na live já tá baixíssimo, com 75%, acho que ele sai a menos de R$10. Tá? Esse jogo é maneiro, hein? Eu não vi, não. Eu li uma resenha dele, não tava muito boa, mas a menos de R$10 vale a pena. Vai ter o Metro Last Night, né, o Bundle, o Redux também, Mirror's Edge, Quantum Break, Rise, Saints Row, Star Wars Battlefront. Bom, um monte de jogo, tá? Para quem quiser. Também no 360 com vários jogos também. Aí eu vou destacar Batman, toda a série Batman no 360, tá? BioShock 1, 2 e 3, né, que não são seguidamente com esses títulos, mas a gente pode chamar assim. Call of Duty também, Dark Souls 2 e Dark Souls, Fallout 3, Far Cry 4, os Gears, o Lara Croft Tomb Raider Anniversary, Kane Lynch, Mortal Kombat, Red Dead Redemption, que eu recomendo que comprem. Jogaço. Com vale certeza, muito a pena, jogaço. dos produtores, só para quem quiser saber, são dos produtores do GTA, Star Wars Force Unleashed 1 e 2, King of Fighters 98, World of Tank, WWE 2016 e outros. Esses são alguns dos jogos que vão ter. Procurem no site do majornelson.com e vocês vão ter lá toda a lista dos jogos com o link direto. A partir de terça-feira a promoção tá rolando. Por falar em promoção, tá? E por falar em vendas, e para você também, todos os modelos de pré-venda na Amazon, aquele site que eu falei ainda há pouco, lá americano, já esgotou o Xbox One S. Tanto de 500 quanto de 1 TB e de 2 TB. Não tem mais para vender. Já encerrou. Ele nem foi lançado e já acabou. Inclusive ele está acima das expectativas que a Microsoft tinha em primeiro momento, né? Que maravilha. Inclusive me fizeram uma pergunta logo que ele foi anunciado, quem compraria um Xbox
One S, quando já foi anunciado o Xbox Scorpio. Eu vou dizer que um monte de gente. Né? Exato. E a prova é isso, né? A prova é essa. Mantendo as expectativas de fabricar e vender muito da Microsoft, eles estão comemorando o número 1 milhão do controle Elite. Para quem não conhece, o controle Elite é um controle feito com especificações mais dadas ao Wii Sport, e para quem curte um jogo mais radical, mais hard, lá fora ele custa 150 doleta. Aqui ele tá um absurdo de caro por causa dos impostos para entrar aqui no Brasil. Que hoje você tem aí o dólar quase na casa dos 3,20 mais ou menos. Vamos botar R$3, daria R$450, R$500 arredondando, e ele chega para mais de R$1.700 aqui no Brasil por causa de imposto, lucro. Bom, é um absurdo. Infelizmente está muito caro para comprar ele aqui no Brasil. Falando de Windows e de Microsoft, 45% dos usuários do Steam hoje já usam Windows 10, o que deve facilitar muito quando chegar o Play Anywhere, né? Que deve ser a jogada e o olho que a Microsoft está de olho nesse povo da Steam. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Eles não tiram o olho desse povo. Temos uma notícia aqui do mercado, né, que mesmo após reestruturação, o futuro da Sony ainda depende do PlayStation. Para quem não sabe, a Sony estava passando por uma reestruturação de mercado de 4 anos. Tá? 4 anos que ela vem aí cortando algumas coisas que ela fabricava para acertar suas contas. E eles estão dando como acabada essa reestruturação. E agora eles estão apostando no PlayStation como a tábua de salvação ou como principal produto da empresa. Eles já estão esperando aí que o Xperia, né, os celulares já venham ter uma queda de venda esse ano. Já foi apontada uma queda de venda, para quem não sabe, no iPhone. Né? Então isso já diz muito sobre o mercado. Eles estão apostando no PlayStation VR, né, no acessório, e aí cai aquilo que eu falei antes. Eu acho preocupante essa posição da Sony, porque se a galera não cair para dentro do uso, pode ser que seja um tiro na água. Produz muito, vende pouco e aumenta a confusão. Eles também estão tentando ver se eles melhoram o resultado no PlayStation View, que é um serviço de TV para quem possui o PlayStation, que hoje eles têm 100 mil assinaturas registradas, mas é um número bem pequeno se você levar em relação aos 40 milhões de consoles vendidos. E lançaram o número da PlayStation Plus, que são com mais de 20 milhões de assinantes da PlayStation. Embora o valor seja pequeno, né, vamos falar em dólar, R$ 49,99, 50 doletas, eles estão também baseando nisso como fonte de renda para a empresa. Aqui no site do Tecmundo, onde eu estou lendo a matéria aqui que foi lançada, vocês podem procurar lá, fica a pergunta se vai ser o suficiente para levantar a empresa que anda mal das pernas. O próprio site usa esse termo, se é que eles vão conseguir levantar a empresa e melhorar agora o rendimento da empresa para eles. Com isso, a nossa primeira... Algum comentário vocês querem falar, queridos? Não. Alan, quer? Não. Pode falar. Bom, então eu vou aproveitar então essa deixa do nosso querido sargento, né? Entendeu? É para complementar só também mais uma informação. Apesar de ser uma atualização que vai acontecer só em agosto, essa semana também foi revelado pela Microsoft, vindo também através do Major Nelson, né? Porque tudo que vem é para Xbox via Microsoft através do Major Nelson ou do Phil Spencer, né? Veio já que a atualização, aquela grande atualização que os donos de Xbox One estão esperando, vai chegar no dia 2 de agosto, com o aniversário do Windows 10, tá? E a principal dessa atualização
é aquilo que muitos de nós estávamos esperando, que é você poder rodar, tocar música de fundo enquanto você joga, tá? Junto com isso ainda vai vir também aquela região livre, ou seja, você vai poder acessar qualquer região com a sua língua do seu país, tá? Vai acontecer a unificação realmente das lojas do Windows e a do console, vai ser uma loja só, tanto para o Windows 10 quanto para o Xbox One, tá? E a Cortana também vai ganhar novos idiomas, então ela vai estar mais abrangente, não só na língua inglesa. Cortaninha do coração. Cortana aqui, eu participando agora como o Reinaldo, participamos do preview. Eu fiz lá meu testezinho, mas meu inglês é muito ruim, eu não consigo me comunicar direito, mas ela até ouve e responde pra você. Menininha legal, rapaz. E olha só, o sargento já testou a Cortana, né? Já testei a Cortana. E ela falou olá, né? Porque Se como eu for mantive tão bacana quanto bonita, tá ótimo. Como eu mantive, Boa, Alan, boa. Como eu mantive a região Brasil e só troquei a língua, quando eu falei Hi Cortana e fiz uma pergunta para ela, ela falou olá. Achei muito legal, bastante interessante, vamos ver como vai mudar, né? Com ela, não sei se vocês estão sabendo, vai vir o grande controle para quem deixar o Xbox em stand-by, o Xbox One em stand-by, o Hey Cortana Xbox On. E aí ele vai ligar só no comando de voz. Ih, chique, hein? Vai ser muito Que chique. maravilha. Vai ser uma coisa de doido. Você passa pela sala, fala alguma coisa, ele entende isso e aí liga. Pra todo mundo se sentir no Halo. Vai ser um assistente pessoal. Ela podia aparecer em holograma, né? No meio da tua sala. Não, é melhor não. Bom. Calma, cara, já quer botar o óculos já? Que não? Sargento, eu tenho mais uma curiosidade que é o seguinte, né? Essa semana aqui também, uma grande rede americana de lojas, né? Que trabalha com o mundo gamer, a famosa GameStop, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, rapazes? Já, eu vi. Ela... Paga nós, GameStop! Isso, Alan, exatamente. Ela está criando uma promoção inusitada lá nos Estados Unidos da América, né? Qual que é a promoção? Ela pensa no seguinte, apesar de nós estarmos com a nova geração de consoles, há ainda quem procura consoles da geração passada, seja o Wii U, que de certo modo é considerado meio da geração passada e meio dessa geração, né? Seja o PS3 e seja o Xbox 360. E essa loja criou um pacote, vendendo os 3 consoles em um pacote só, ao custo a partir de $160. Curiosidade, hein? Muito bom, hein? Não estava programado, mas eu lembrei agora e vou dizer. Tá rolando, para quem quiser participar, livre para todos os países do mundo, um concurso mundial para você elaborar uma camiseta para Nintendo. Procurem na internet, leiam as regras, eles têm lá uma maneirinha, você baixa um template para você criar em cima desse template da camiseta uma arte para uma camiseta frente e costas da Nintendo. Essa camiseta, se for sortear, se você conseguir chegar ao primeiro lugar, tá? Você vai ganhar $10.000. Não vai ter direito nada sobre as vendas da camiseta, é bom já deixar claro. Mas você vai ganhar $10.000, vai ganhar um Nintendo NX, vai participar de um evento com o presidente da Nintendo. Se você chegar em segundo, você acha que ganha $3.000 e também participa desse mesmo evento com o NX debaixo do braço. E se você passar para a segunda parte do concurso, não precisa nem ganhar, você já ganha 500 doletas. A galera põe a criatividade para rolar e boa sorte para quem for participar. Você falou em camiseta, eu quero minha camiseta do Nós Nerds, hein? Rapaz, isso é outra história, não me cria confusão falando isso no podcast. Alan, é uma outra história, mas que, se Deus quiser, vai ter um final feliz. Ela vai ter um final feliz. Com certeza. Bom, esse foi o nosso primeiro N3.
Realmente, esse foi o nosso primeiro Nós Nerdscast N3, né? E, gente, mais uma vez nós estamos encerrando mais um Nós Nerdscast, agora com a inclusão do N3, né? Então eu gostaria de primeiro fazer um fechamento e depois eu vou deixar com os rapazes e nesse fechamento eu vou incluir a minha gamer tag lá na Xbox Live para quem quiser adicionar. E os rapazes podem fazer a mesma coisa, tá? Então, pessoal, muito obrigado por mais um Nós Nerdscast. Eu desejo a todos uma ótima semana. Em breve nós estaremos com o Nós Nerdscast número 5. Ele já está sendo programado para gravação. Eu só quero pedir para nossos ouvintes que eles podem escutar este áudio, né? Tanto lá no site nosnerds.com.br quanto no canal do YouTube dos Nós Nerds. Escutem o áudio, curtam, deem as suas opiniões, sugestões. Nós estamos ligados, nós estamos abertos, nós estamos prontos para recebê-los, tá? Abraços e boa semana. Gamertag Rea Vargas. Bom, boa semana para vocês, galera. Curtam o nosso vídeo, né, o nosso podcast que vai estar no YouTube. Deem um joinha, assinem o canal do YouTube, assinem o nosso blog para vocês estarem sempre sabendo o que está acontecendo. Participem da nossa enquete se vocês vão ou não na E3, na BGS. E continuem com a gente durante essa semana e durante esse mês a gente vai ter bastante produção de material, tanto no podcast quanto nos nossos posts. E a minha gamer tag, para quem ainda não sabe, é SGT espaço rock espaço 1967. Até lá. É isso aí, galera. Valeu. Agradeço a todos pela audiência, né? Vamos dizer assim, no nosso podcast. E além de pedir para vocês assinarem, não só assinarem, mas se gostaram, né? E conhece algum amigo que goste também, passa para ele o link, divulgue aí nas redes sociais. E vou deixar aqui minha gamer tag, Allen, com 2 L's, Mac, Draoi. E fiquem à vontade para adicionar, perguntar. E se quiserem adicionar também, tem lá o meu site dw.nerd no Face e Twitter. E o meu canal também, com o mesmo nome. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.